Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma verdadeira gigante da indústria fitness aqui no Brasil, a Sandra Scarparo. Com base num capítulo escrito por Mary Inês Pereira, a gente vai conhecer uma jornada incrível de coragem, de reinvenção e de uma liderança que, olha, deixou marcas profundas. Para começar, vamos entender o que realmente define essa mulher. Olha só, para a gente entender a carreira da Sandra Scarparo, a gente precisa primeiro entender o caráter dela. A história que vem agora não é sobre negócios, não. É sobre a essência de quem ela é. É sobre uma pessoa que se define por duas palavras: lealdade e força. A própria autora do capítulo, a Marinês Pereira, conta uma história lá de 2003. Ela estava passando por um momento bem complicado na carreira, precisando de ajuda, e a Sandra, sem pensar duas vezes, estendeu a mão e emprestou o dinheiro que ela precisava. É esse tipo de gesto, sabe, que diz mais sobre alguém do que qualquer negócio bem-sucedido. Ali estava a base de tudo. E essa é a grande metáfora que guia a história toda. A carreira da Sandra é como uma série de conquistas, de territórios novos. Ela não é do tipo que se junta a um movimento que já existe. Não. Ela vai lá, inicia o movimento, finca a própria bandeira e constrói um legado do zero. Mas tá, como é que essa jornada toda começou? Como toda grande história, o início foi movido por uma paixão. E para Sandra, essa paixão começou em cima de 8 rodinhas, onde a disciplina e o amor pelo movimento criaram raízes muito fortes. Desde muito cedo, lá na patinação, ela aprendeu não só voar, mas a aterrissar com firmeza, competindo pelo Brasil e tudo mais. Essa disciplina toda a levou a peitar as expectativas e seguir o coração na hora de escolher a faculdade. E aí, em 1985, com essa base super sólida, ela fincou a sua primeira bandeira como empreendedora. A Academia Coração e Cia não era só um negócio, entende? Era um centro cheio de vida, com um laço afetivo muito, muito forte. A Sandra conseguiu construir um lugar onde os alunos e os professores eram de verdade uma grande família. Era um reflexo da liderança humana dela. E aqui tem um dado que é um testemunho impressionante do estilo de liderança dela. Em 25 anos como empresária, a Sandra Scarparo nunca, jamais enfrentou um único processo trabalhista. Zero. Isso não é sorte, né? É o resultado de uma gestão justa, clara e que trata as pessoas com respeito genuíno. Agora, a história fica ainda mais interessante. É o momento em que uma simples negociação, uma coisa do dia a dia, se transforma numa decisão que mudaria não só a vida dela, mas o mercado fitness para sempre. Pensa na cena. A Sandra foi comprar umas esteiras com Edgar Corona, que era o líder do grupo Biorritmo. Só que ele não viu ali só uma cliente. Ele viu uma líder, viu a comunidade que ela tinha construído e fez o convite. O convite que deu início ao maior desafio da carreira dela. E aí ficou aquela pergunta no ar, uma pergunta que deve ter sido agonizante. Como abrir mão da Coração e Cia, a sua criação, a sua autonomia, um legado de 23 anos, para se tornar parte de algo muito maior, mas também desconhecido? Foi um processo que levou anos de reflexão. A escolha era, sem dúvida, monumental. De um lado, a segurança do mundo que ela mesma construiu. Autonomia total, uma comunidade fiel. Do outro, o desafio de conquistar um mundo novo. O potencial gigantesco de levar seu impacto para um nível nacional, mas como sócia numa grande corporação. Então a gente avança no tempo para 2011. É quando ela finalmente aceita o desafio, finca a bandeira dela no mundo corporativo e ajuda a remodelar uma indústria inteira. No grupo Biorritmo, o amor que ela tinha por o processo simplesmente floresceu. Ela criou manuais, treinou e mentorou uma geração de líderes e, o mais importante, foi uma das maiores defensoras do modelo Smart Fit. Ela entendeu na hora que aquilo era um jeito de democratizar o acesso à atividade física para um monte de gente que o mercado tradicional simplesmente ignorava. E aí a gente chega num ponto crucial. Para Sandra, fechar um capítulo nunca é um fim. É só a preparação para a próxima dança, para o próximo ritmo que a vida apresenta. Depois da Biorritmo, a capacidade dela de se reinventar explodiu. Ela foi estruturar academias para o Grupo Pão de Açúcar, depois tirou um ano sabático para ela, se tornou campeã de wake surf e agora está fincando uma bandeira nova no mercado imobiliário. Cada passo é uma nova conquista. É impressionante. E essa frase da autora, nossa, ela resume perfeitamente a filosofia de vida da Sandra.
A jornada dela ensina que o poder de verdade não está em se apegar ao que já foi construído, mas sim na coragem de começar de novo, sempre usando o coração e a alma como a base de tudo. No fim, a história da Sandra deixa uma pergunta no ar para todo mundo refletir. Olhando para a própria vida, para a própria carreira, qual seria o próximo território a ser conquistado? Onde está a próxima bandeira que merece ser fincada com coragem? E vale registrar que toda esta análise foi baseada no trabalho incrível da Marines Pereira para o seu próximo livro, O Legado dos Titãs. E para quem quiser continuar acompanhando a jornada da Sandra Scarparo, ela pode ser encontrada lá no Instagram,